A porta do elevador se abre. Ela respira e entra. Lá está ele, encarando-a com um olhar de censura e condenação. Ele é a prova de mentiras e de desculpas. Não ameniza. Não quer saber se ela está estressada ou se simplesmente teve um dia difícil. Seu olhar é frio e insensível, assim como seu coração de vidro. É o espelho. Ela gostaria de não se olhar, mas é inevitável. Claro que faz isso discretamente, de olho na câmera de vigilância do elevador. Fica imaginando segurança chamando os amigos para mostrar aquela mulher grandona, se olhando no espelho. Ela se acha bonita. Ela consegue ver a mulher atraente e interessante que se esconde por trás daquela que está no espelho. Ela sabe que a mulher que ela quer ser mora ali, mas por algum motivo está soterrada em camadas de escolhas erradas, comida e culpa por achar que não tem força de vontade. Naquele momento, a sensação ruim só pode piorar se acontecer uma coisa. O elevador para no próximo andar, a porta se abre e o que ela temia acontece. Entra uma mulher atraente. Mari olha para a mulher que entrou. Aparentemente tem a sua idade, talvez alguns anos a menos. Está vaporosa em um vestido bonito, relativamente colado ao corpo, mas elegante e charmoso. Talvez ela usasse um vestido assim, se tivesse aquele corpo. O rosto da mulher é leve, a maquiagem discreta, porém efetiva. Ela entra e a cumprimenta com um olhar caloroso e amigo. Talvez já tenham se visto alguma vez. Ambas se viram em direção à porta, naquele constrangimento estranho que os elevadores provocam. Um momento de intimidade entre completos desconhecidos. Com o rabo de olho, Mari vê a mulher fazendo força para não ser notada. No espelho, em frente, é visível a diferença entre elas. Cabelos bem tratados, um perfume discreto, mas marcante, um porte altivo e orgulhoso. Não é nenhuma modelo. Percebe-se que é uma mulher madura e não sente vergonha da idade que tem. O corpo dela não é perfeito. Uma pequena barriguinha ou algumas minúsculas sobrinhas na região da cintura indicam que ali vai uma mulher real. E sua companheira de viagem parece não se importar com isso, o que a torna ainda mais interessante. Como pode? Talvez a mesma idade. Poderiam ter nascido no mesmo bairro, ou estudado na mesma escola, vivido nos mesmos lugares. E então, o que levou aquela mulher charmosa a ser a diferente dela? Eu li para vocês esse texto da Elizabeth, que está no livro E Foram Magros e Felizes para Sempre? Para que possamos começar o nosso módulo 3, refletindo sobre a diferença que essas duas personagens estabeleceram com as suas imagens. Pensando um pouco nos conceitos que estudamos sobre autoimagem e autoestima, quero que vocês reflitam sobre as possíveis causas que levaram as duas a relações tão distintas com as suas imagens. Pensem também em algum cliente que vocês já atenderam ou podem vir a atender e que todas as possibilidades que você propõe ou desenvolve com ele, sente que ele não aceita ou que nada cai bem no corpo dele, se queixa de que nada cai bem, que nada vai adiantar. Agora que vocês já pensaram, anotem as suas reflexões. Quero relembrar com vocês o que já vimos até aqui. Compreendemos o conceito de autoimagem e as contribuições que ele trouxe para a psicologia, a importância da imagem mental e psíquica em relação à imagem corporal e estética, o processo de desenvolvimento da autoimagem, o conceito de autoestima, eu real, eu ideal e métodos de atendimento com o cliente. Neste módulo, quero retomar um pouco o processo de desenvolvimento da autoimagem
e principalmente as influências que esse processo acarreta para a nossa imagem corporal e a relação com o nosso reflexo no espelho. Então, o que influencia a nossa relação com o espelho? O Winnicott, pediatra e psicanalista, por muito tempo em seus atendimentos, observou como os bebês reagiam quando estavam no colo de suas mães, enquanto elas conversavam com ele sobre as questões que seus filhos estavam apresentando. A partir dessas observações e do estágio do espelho desenvolvido pelo psicanalista Lacan, o Winnicott desenvolveu sua teoria sobre o estágio do espelho, como um papel primordial realizado pela mãe para o desenvolvimento emocional da criança e que acarreta no seu desenvolvimento futuro psíquico. Como já vimos no módulo anterior, nos estágios mais primitivos do nosso desenvolvimento, não nos percebemos como seres separados do mundo externo, e mais precisamente da nossa mãe. Para o Winnicott, o papel primordial da mãe é oferecer condições para que o bebê consiga se diferenciar dela. Essa é a mãe que ele chamou de mãe suficientemente boa. A mãe que consegue interpretar e entender as necessidades do bebê, olhando para ele e sendo um espelho do que ele transmite a ela, não colocando as suas necessidades em cima dele, mas compreendendo o que ele precisa. Quando a mãe olha para o seu bebê e oferece o seio na amamentação, junto com carinho, afeto, calor, cuidado, ela está atendendo às necessidades dele. E quando o bebê olha para a mãe, na verdade o que ele vê é um espelho, um reflexo de si mesmo. Quando a mãe é suficientemente boa para ele e faz esse exercício de olhá-lo enquanto um ser único. Esse processo é crucial para a relação com a autoimagem e a imagem. Quando a mãe não consegue ter a capacidade de oferecer e refletir para o bebê o que ele precisa, ela acaba projetando nele a sua própria personalidade e seu modo de ser. O bebê olha para a mãe e, nesse caso, não vê um espelho, não vê a si mesmo. O que ele vê é apenas a mãe, o que pode interferir no seu desenvolvimento enquanto ser e sua capacidade criativa. O Winnicott então fala que um bebê que é tratado desta forma pela mãe, ou seja, uma mãe que não o percebe e que não o identifica como diferente dela, acaba tendo uma dificuldade em relação à sua imagem, na relação com o espelho ou a sua imagem corporal. Então o espelho, ele acaba não sendo um amigo, mas uma ameaça. E não propicia que o sujeito que acaba tendo essa dificuldade consiga se apreciar e se compreender como um ser único e com suas especificidades e diferenças. Muitas vezes, o cliente que possui essa conflituosa relação com o espelho pode buscar na consultoria uma mudança externa, estética, nas roupas, no cabelo ou até mesmo uma intervenção cirúrgica. Porém, o que ele precisa é trabalhar e mudar a questão interna da relação que ele estabeleceu com ele mesmo e com a imagem refletida no espelho. Podemos pensar então, a partir dessa referência da mãe suficientemente boa, que a cultura que fazemos parte acaba sendo um espelho ruim para a nossa imagem, principalmente quando falamos da imagem feminina. Sabemos que os padrões extremos de magreza estão afetando há muito tempo a relação que as mulheres estabelecem com o seu corpo e sua imagem, e que os transtornos alimentares e de imagem estão aumentando, assim como as cirurgias plásticas e a necessidade de corresponder a um padrão onde não podemos envelhecer ou engordar. A autora Naomi Wolf escreve sobre o mito da beleza e associa a rigidez das imagens de perfeição que nós mulheres somos expostas com a luta e ganho das mulheres nas questões de igualdade com os homens. Ela afirma que, quando a indústria deixa as mulheres mais inseguras com a imagem, maior é o controle sobre elas, pois consumimos mais produtos de beleza e nos preocupamos menos com o mercado de trabalho ou com os nossos objetivos pessoais. Aqui no Brasil, essa questão é bem complexa, porque os padrões estéticos estão longe de serem como a maioria de nós brasileiras,
morenas, com curvas, quadris largos. Por isso que encontramos hoje transtornos alimentares cada vez mais cedo e que começaram a aparecer primeiro nas adolescentes, depois pré-adolescentes e até crianças estão apresentando hoje preocupações em se manterem magras. A nossa capacidade em lidar com essas questões sociais e culturais vai depender do trajeto que percorremos em relação ao nosso desenvolvimento, ou seja, a relação que estabelecemos com nossa mãe enquanto espelho, o desenvolvimento da nossa autoimagem como vimos anteriormente, o equilíbrio entre o nosso eu real e nosso eu ideal e a nossa autoestima. Todos estes fatores combinados refletirão no quão saudável será ou não a nossa relação com a nossa imagem corporal, com o nosso reflexo no espelho, e ditará também o quão vulneráveis estaremos a seguir os padrões estéticos, a moda ou a massa. Ou se trabalharemos em prol da nossa diversidade, do nosso desenvolvimento e na valorização do que temos de único e diferente. Neste sentido, podemos ter para o cliente uma espécie de mãe suficientemente boa, onde refletiremos para ele o que ele tem de único e especial. Podemos encorajá-lo a valorizar suas sardas, seu quadril, suas curvas, seu tom de pele, seu cabelo, enfim, quem ele é. E a partir dos métodos e exercícios que vimos nos módulos anteriores e os próximos que iremos estudar, oferecemos para o cliente, assim como a mãe oferece para o bebê, um ambiente de desenvolvimento, autenticidade e criatividade. Agora reflita um pouco. Como vocês poderiam auxiliar a personagem do texto que eu li para vocês no início do vídeo? Como poderiam oferecer para ela apoio na relação conflituosa que ela possui com a sua imagem? Vamos conversar sobre tudo isso na nossa videoconferência e todas as dúvidas que vocês tiverem. Não se esqueçam de ler o texto. Até lá!